Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre o conjunto dos números irracionais, que será representado pela letra I. Porém, antes de aprendermos como são formados o conjunto dos números irracionais, iremos relembrar como é formado o conjunto dos números racionais, ou seja, o seu oposto. Os números racionais são todos os números inteiros, negativos e positivos, que incluem também os números naturais, que são os positivos, no conjunto dos números inteiros, e podem ser escritos em forma de um quociente de dois números inteiros, ou seja, por meio de uma fração, quando o denominador, o divisor desta divisão, seja diferente de zero. Por isso, os números irracionais, que será o oposto dos números racionais, não podem ser representados como quociente de dois números inteiros, e sua representação decimal é infinita e não periódica. Sempre quando nós transformamos uma fração, que será um número racional, em um número decimal, ou seja, nós utilizamos a sua representação decimal, a nossa parte decimal, que aparece após a vírgula, será infinita e periódica, pois teremos sempre uma dízima periódica. Porém, como o nosso número irracional não pode ser escrito em forma de uma fração geratriz, que seria a origem desse número decimal, essa dízima periódica, a sua parte infinita, que vem após a vírgula, ela será não periódica, ou seja, não terá uma repetição de números infinitos após a vírgula. E temos aqui alguns exemplos de números irracionais. Temos a raiz quadrada de 2, que é equivalente aproximadamente a 1,4142135,623 e assim por diante. Porém, relembrando, não temos uma dízima periódica, pois todos esses números não se repetem infinitamente. Temos também a raiz quadrada do número 5, que é aproximadamente 2,3606797749. E também temos o número π, que é aproximadamente 3,14159,265, porém, em algumas atividades que utilizamos para identificar algumas partes de uma circunferência, ele será dado apenas como 3,1415. E também, após os números irracionais, temos o conjunto dos números reais, ou seja, a junção de todos os conjuntos numéricos. Temos o conjunto dos números reais, que é equivalente ao conjunto dos números irracionais, ao conjunto dos números racionais, ao conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Este diagrama, que será chamado de diagrama de Venn, ele representa todos os conjuntos. Se nós observarmos, o conjunto dos números racionais, que inclui os números inteiros e os números naturais, está incluído nos números reais, e é representado pela letra R. Porém, o conjunto dos números irracionais está fora de todos os outros conjuntos, pois não pode ser encaixado nem dito como número inteiro, racional, nem número natural, apenas como um número real. Agora que nós aprendemos e observamos como é formado o conjunto dos números irracionais, vimos alguns exemplos que podem ser raízes quadradas não exatas e também o número π, e observamos a representação do conjunto dos números reais, irracionais, racionais, inteiros e naturais no diagrama de Venn, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Escreva verdadeiro ou falso. Letra A. 2,5 é um número racional. Como já aprendemos, os números racionais são todos aqueles inteiros, negativos e positivos, ou também naturais, que são os positivos, que podem ser representados por meio de uma fração.
Se nos atentarmos, 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos pode ser representado pela fração 25 sobre 10, que também, como número decimal em si, pode ser lida como 2, como 25 décimos ou 2 inteiros e 5 décimos. Como este número pode ser transformado em uma representação decimal, uma fração, ele é considerado um número racional. Logo, a nossa afirmação da letra A, que 2,5 é um número racional, é verdadeira. Letra B. 2,5 é um número irracional. Como sabemos, os números irracionais são o oposto dos números racionais. Ou seja, se um número racional pode ser representado por meio de um quociente de dois números inteiros, os números irracionais não podem ser escritos, e uma exceção é que o número racional terá sua parte decimal infinita, porém não será uma dízima periódica, ou seja, a parte decimal é infinita e não periódica, não possui uma repetição infinita de números. E o número 2,5 pode ser representado por meio de uma fração, como já observamos, 25 sobre 10. A sua parte decimal após a vírgula, que tem apenas a casa dos décimos, é finita, ela tem uma terminação no número 5 e não é nem uma dízima periódica, nem não periódica. Ou seja, 2,5 não é um número irracional. Portanto, a letra B tem a afirmação falsa. Letra C. 2,5 é um número real. O conjunto dos números reais inclui todos os outros conjuntos, inteiros, racionais e irracionais, e também os números naturais. Por isso, como 2,5 está incluído no conjunto dos números racionais, também está incluído no conjunto dos números reais, ou seja, todos os números existentes. Por isso, a afirmação da letra C é verdadeira. Letra D. A raiz quadrada do número 2 é um número racional. Como observamos na nossa explicação, quando aprendemos o que são os números irracionais, a raiz quadrada do número 2 será um número infinito que possui a parte decimal infinita e não periódica, ou seja, são números que não se repetem ao longo da nossa parte decimal, que é infinita. Ou seja, ele é um número irracional. Por isso, a afirmação da letra D, que diz que a raiz quadrada do número 2 é um número racional, é falsa. Letra E. A raiz quadrada do número 3 é um número irracional. Temos também como resultado da raiz quadrada de 3 um número que é infinito e não periódico, que se encaixa exatamente nas regras dos números irracionais. Por isso, a afirmação da letra E é verdadeira. E, por fim, a letra F. A raiz quadrada de 3 é um número real. Como a raiz quadrada de 3 está incluída no conjunto dos números irracionais, também está no conjunto dos números reais. Então, na letra F, a afirmação que o resultado da raiz quadrada do número 3 é um número real é verdadeira. Logo, temos a nossa resposta da nossa atividade prática. A letra A é verdadeira, a letra B, falsa, a letra C também é verdadeira, a D, falsa, letra E
e letras E e F são verdadeiras. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula falando sobre o conjunto dos números irracionais. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!